Que a graça, que a presença maravilhosa de Jesus, nosso Senhor e Salvador, esteja presente na sua vida, na sua casa, na sua família. Estamos aqui para mais esse momento de adoração ao Senhor através da leitura e da meditação na sua palavra. Neste que é o último domingo do mês de maio do ano de 2020, onde nós estamos aí há aproximadamente 70, 80 dias em isolamento social, separados, né? Mas pela graça do Senhor, com motivos de gratidão nos nossos corações. Em nenhum momento a igreja deixou de ser igreja. Em nenhum momento a igreja ficou desamparada. Em momento algum, podemos dizer assim, a igreja deixou de desempenhar o seu papel de comunhão, de adoração. Graças ao Senhor por isso. Ele tem possibilitado que mesmo através das dificuldades, né, a sua igreja continue seu trabalho. Nós estamos aí utilizando da tecnologia para os nossos encontros. A nossa comunhão ela tem sido revigorada e fortalecida através dos encontros que fazemos aí às segundas-feiras, reunião de oração, quarta-feira, reunião de oração também, as nossas reuniões online também de estudo na escola dominical, onde de fato nós estamos usando ali não para estudar uma revista em específico, mas para ter uma palavra ali de conforto, para que a gente continue firme na luta. E graças a Deus nós estamos aí, né, fazendo as gravações dos nossos cultos e já enxergamos aí um horizonte um pouco mais próximo. Pode ser que nessa semana nós já, no início dela, tenhamos aí algumas notícias aí sobre o retorno das nossas atividades. Estamos aguardando aí orientações do governo municipal e, pelo que tudo indica, existe sim a possibilidade da gente retomar brevemente os nossos encontros. Fique atento aí aos grupos de WhatsApp da igreja, que neles nós teremos ali mais orientações, né? Participe, não deixe de se atentar ali às notícias. Nós usamos esses meios aí, o WhatsApp da igreja, para que a gente possa então ficar por dentro das últimas notícias, do direcionamento que a gente vai usar. A gente tem motivo para agradecer a Deus, né? Pode parecer difícil, né, a gente dizer assim, poxa, mas estamos no meio de uma dificuldade tão grande, estamos no meio de uma crise que nunca nós antes passamos por algo parecido. Mas a palavra de Deus nos exorta, né, a enxergar motivos de ação de graça, mesmo quando nós passamos, né, em meio a tempestades. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Se você usa a versão Almeida, revista e atualizada, se você está usando a sua Bíblia no papel, você vai perceber que existem negritos que dividem, né, as cartas, os livros bíblicos em trechos. Nós chamamos de perícopes. E esse trecho ele se inicia do verso 12 até o verso 22. E nele Paulo traz diversas orientações à igreja de Tessalônica. Mas eu quero me ater aqui ao verso 16 até o verso 18. Eu não vou ler essa perícope, esse trecho todo. O recado de Deus para nós, ele está bem claro do verso 16 ao verso 18. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É muito interessante que quando a gente olha esse trecho do verso 12 ao verso 22, você vai perceber e compreender ali que Paulo ele traz exortações. O que é uma exortação? É uma palavra, né, que ela exige, né, um cuidado da parte do leitor. Ela é uma palavra que ela faz com que o leitor olhe e preste atenção e mude algo que precisa ser mudado na sua conduta. No verso 12 e 13, essa exortação é em relação aos anciãos da igreja. No verso 14, em relação aos que vivem de forma desordenada, pensando nos membros da igreja, mas muitos vivem de forma desordenada, aqueles que vivem desanimados, aos fracos, né? E de uma forma geral a todos. No verso 15, em relação àqueles que o injuriavam. Paulo sempre lutou contra pessoas que eram, na verdade, uma pedra no sapato. E a gente vive essa realidade em todas as esferas da vida. Existem pessoas problemáticas na nossa família, talvez dentro da nossa casa, né, no ambiente de trabalho, na igreja também. A igreja não é uma reunião de gente perfeita. É uma reunião de gente alcançada pela graça. É uma reunião de gente que luta ainda contra o pecado. Existe uma tensão muito, muito grande na nossa vida. Ao mesmo tempo, nós
Sabemos que nós ainda vamos cometer atos de pecado, mas nós não podemos, né, nos acomodar a essa situação. Então é uma tensão muito grande, né? Abre parênteses aqui, muitas pessoas às vezes se afastam das igrejas porque olham para dentro delas e percebem, mas fulano de tal fez tal coisa, não deveria. E de fato não deveria, mas a gente ainda comete erro, né? E no verso 16 até o verso 18, o texto lido, a exortação de Paulo, né, aos Tessalonicenses é em relação à vida deles com Deus. E ali Paulo vai deixar bem claro então, sejam sempre alegres, orem incessantemente, busquem incessantemente a face de Deus, deem graças em todas as circunstâncias. E aqui a gente precisa lembrar de algo muito importante. Paulo tinha experiência em passar por sofrimentos, logo quando ele exorta com propriedade. Se o apóstolo Paulo, que sofreu tanto, que foi apedrejado, que foi dado como morto, que passou por naufrágio, né, que foi injuriado, que falaram mal dele, mentiram em relação a ele, duvidaram dele, né, zombaram, né, se mesmo assim ele diz, olha, a gente precisa aprender a viver, né, com alegria em toda e qualquer situação, então a gente precisa também olhar para a nossa vida e lembrar disso. Eu quero que você pense o seguinte, você está passando por um momento difícil, não está? Todos nós estamos. Mas olha para as bênçãos que Deus tem derramado sobre a sua vida. Eu estou feliz porque quando a gente olha para a nossa igreja local, a gente tem percebido como Deus nos ama. Meus irmãos, Deus em momento nenhum deixou de atender as nossas orações. Em momento nenhum Deus nos privou, né, da sua presença, e a gente busca a sua presença através do dia a dia, do nosso viver diário. Você pode fazer uma caminhada e olhar aqui na nossa cidade para tanta coisa bonita, criação de Deus, e a gente se alegra porque Deus está cuidando de cada um de nós. Deus cuida, né? Jesus diz até dos pássaros que voam, e nós temos muito mais valor do que eles, né? Mesmo que a gente tenha passado por algum tipo de privação, Deus tem nos abençoado, né? Muitos perderam seus empregos, talvez isso tenha acontecido com você ou com alguém que você conheça, mas nós estamos vivos, nós estamos firmes aqui, né? Deus tem nos livrado, Deus tem nos abençoado, e Ele diz então que nós devemos em todo momento, né, ter alegria. E essa carta ela é muito interessante também, porque quando a gente olha para a vida dos Tessalonicenses, eles não viviam uma vida completamente desvinculada de tristeza. Eu não conheço ninguém que vive uma vida desvinculada de tristeza. Existem na história da igreja cristã homens que são considerados aí gigantes na fé, né? Mas quando a gente lê biografias, a gente percebe que muitos deles lutaram, né, com questões gravíssimas na vida, né, com questões como depressão. Então tem muita gente que é usada por Deus até para pregar a palavra, mas luta contra a depressão. Mas o que sustenta? É a graça de Deus. O próprio Paulo, quando ele diz na carta aos Coríntios acerca da questão do espinho da carne, né, muitos não têm ideia do que ele está falando ali. Pode ser pelo menos 3 questões quando ele trata desse assunto. Ele pode estar falando de uma enfermidade física, né? Alguns outros teólogos vão dizer que provavelmente ele fazia referência à perseguição que ele sofria pelo fato de ser um pregador do evangelho, ou pode ser uma perseguição demoníaca, né, de Satanás mesmo perseguindo o apóstolo ali pelo desgosto de ver um homem pregando a palavra de Deus. Mas Paulo recebe uma mensagem do Senhor: Paulo, a minha graça te basta. E meus irmãos, a graça do Senhor está sobre a nossa vida. Olha para a sua família, olha para a sua casa, olha para tudo que Deus tem dado para você. Olha para a igreja, nós estamos aí com as nossas reuniões e nós somos abençoados. Como é gostoso a gente entrar no aplicativo e ver ali o rosto de irmãos e irmãs preciosas. Então nós temos motivos de agradecer a Deus, nós temos motivos de enfrentar a dificuldade, né, com alegria. E por que nós temos motivos para enfrentar a dificuldade com alegria? Porque Deus está conosco em todo o tempo. É muito interessante a gente estudar um pouco esse texto, né? E a gente perceber que a dificuldade ela não é algo, né, que está longe, né, do controle de Deus. A gente olha para as circunstâncias e a gente percebe que nós somos capacitados em todo o tempo a louvar e agradecer o Senhor. Os Tessalonicenses, eles não desconheciam a alegria indizível e cheia de glória
diz um comentarista. A grande alegria que resultou na encarnação de Cristo e na redenção efetuada através da cruz. Todavia, em face da perseguição, ele continua, perseguição externa e distúrbios internos, havia perigo, humanamente falando, de que essa alegria se dissipasse. É a mesma coisa que acontece conosco. Nós somos afetados aí pelo ambiente externo. A Covid-19 é a grande prova disso. Então, a nossa vida vinha acontecendo com certa naturalidade, nós enfrentamos e enfrentávamos antes da crise os problemas do cotidiano, é o medo do desemprego, que faz parte aí da vida do brasileiro, da cultura do brasileiro, é a insegurança com relação aí, ao ambiente político, é uma insatisfação em relação aos governantes, são problemas dentro de casa, e mesmo assim, quando a gente olha para a igreja, a gente encontra também dentro dela, assim como esse comentarista fala sobre a igreja de Tessalônica, nós encontramos distúrbios. É por isso que a Bíblia vai dizer, olha, a gente tem que ter uma postura em relação ao fraco na fé, a gente tem que ter uma postura em relação àquele que ainda não pode receber um alimento sólido, mas ele ainda está ali nas primícias do conhecimento. O conhecimento da palavra dele ainda é muito raso. Meus irmãos, toda igreja é assim. Toda igreja luta com esse tipo de dificuldade, a gente precisa ter isso em mente. E fazer o que Paulo está dizendo nessa carta, olhar para dentro de nós, fazer um exercício de introspecção e pensar assim, que tipo de exortação eu mereço, que tipo de exortação cabe bem à minha vida. E eu digo aqui que a exortação, para a gente colocar em prática nessa noite, é a questão da alegria, da gratidão que nós devemos ter a Deus. E essa gratidão ela só é possível de ser vivida quando a gente se volta para Ele. Porque dificuldade você sempre vai enfrentar, porque dias onde notícias ruins chegam até nós vamos enfrentar muitos deles ainda. Mas a gente precisa lembrar, mas em todos os dias, sejam eles bons ou maus, nós contamos com a graça do Senhor. Lembra de Jesus no final da grande comissão, no final do Evangelho de Mateus, ele diz, e eis que eu estou com vocês todos os dias, e a gente precisa pegar essa palavra para nós e lembrar. A gente precisa fazer um exercício de inteligência emocional, de dizer para as nossas próprias emoções, olha, eu não vou deixar com que o desânimo tome conta da minha vida. Por quê? Porque eu conheço, porque eu tenho acesso à palavra de Deus, que ela diz, ela me assegura de que Jesus entrou na minha vida e de que Ele cumpriu com êxito a obra de salvação pessoal. E isso tem que fazer com que eu enxergue alegria. E aqui a gente precisa também olhar para todo esse contexto que a gente enfrenta e pensar o seguinte, daqui a pouco essa crise passa, daqui a pouco a crise da Covid-19 vai passar, isso vai ser passado. Mas virão outras. Será que a vida vai se tornar um conto de fadas quando esse isolamento social terminar? Não, certamente não. Ainda a gente vai lutar com muitas questões como hostilidades, a gente ainda vai enfrentar muita dificuldade, segurança, muita gente ainda vai sofrer por conta de assaltos, infelizmente, a gente ainda vai se entristecer em muitas áreas, relacionamentos, nós vamos sentir-nos frustrados muitas vezes, mas a partir do momento que eu sei que isso vai fazer parte da minha vida, eu preciso entender. A Bíblia mesmo diz que isso vai fazer parte da minha vida. E ela também diz que eu estou não sozinho, eu não estou sozinho, mas que Jesus está comigo. Então eu preciso, meus irmãos, você precisa fazer esse tipo de reflexão. Você precisa olhar para a palavra e dizer o seguinte, se ela diz que nós precisamos ser alegres em todo o tempo, o que tem me impedido disso? Lembre-se que você é um discípulo de Jesus e como discípulo, você é o irmão do meio. Essa expressão irmão do meio tem me auxiliado demais. Nosso irmão mais velho é o próprio Jesus, é o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Nós olhamos para Ele e nós aprendemos dele, devemos aprender com as suas palavras, com as suas atitudes. Lembra que o discípulo é aquele que ele olha para o seu mestre, e o nosso mestre Jesus, e ele é a fonte de sabedoria, ele é a fonte de conselhos, para que a gente possa direcionar a nossa vida, para que a gente de fato tenha a atitude de segui-lo. E nós temos
na figura do irmão do meio, nós temos um irmão mais novo, nós temos pessoas que precisam olhar para nós e aprender. E quando você vive com alegria, você está ensinando também que é possível viver com alegria. Então, se você olha para esse texto aqui, para esses 3 pequenos versos da Bíblia, você, em oração, pede: Senhor, eu quero isso na minha vida, tenha certeza que você está trabalhando, de certa forma, o seu discipulado pessoal, você está seguindo Jesus. Porque é desafiador, irmão, você olhar para todo o ambiente externo, ainda para dentro da igreja, o ambiente interno da igreja, e perceber ali as dificuldades e você manter ali uma vida de alegria. É difícil você passar por uma situação financeira difícil e você manter a alegria, mas é possível. E é mandamento de Deus. Então o que tem impedido você de ter uma vida de alegria completa? A gente precisa entender isso. Orem incessantemente. Aqui a gente tem uma dica muito preciosa que muitas vezes a gente abre mão. Será que os textos foram colocados de forma aleatória aqui? Certamente não. A Bíblia toda, o apóstolo Paulo vai dizer, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que nós sejamos habilitados, completamente habilitados para toda boa obra. Ele diz isso para o seu servo e para o seu aprendiz Timóteo. E se ela é inspirada por Deus, né, ela não é feita de qualquer forma. E em primeiro lugar, o texto no verso 16 está dizendo: sejam felizes sempre, regozijai-vos sempre. E por que logo em seguida vem orar sem cessar? Porque a oração é a chave da nossa alegria. Se você não está se sentindo feliz, provavelmente a sua vida de oração não tem sido uma vida, né, eficaz. Você tem abrido mão desse presente tão grande e tão precioso que Deus tem dado para nós. Você precisa fazer o uso da oração, e a gente faz as nossas reuniões de oração por conta disso. Porque a gente precisa orar uns pelos outros. Outros textos da Bíblia vão dizer, né? Existe a questão da oração individual. Jesus, ele diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai em secreto. Teu pai que te vê em secreto te recompensará. E muitas vezes a igreja, ela nos abençoa no sentido da oração comunitária. Nós reunimos os nossos irmãos, estamos fazendo isso através aí dos aplicativos, né, online, mas quando nós estamos aí com as nossas reuniões públicas funcionando, nós nos reunimos, viramos as cadeiras de frente uns para os outros e oramos junto com os irmãos e ouvimos os pedidos, os clamores e agradecemos juntamente com eles, com os seus motivos de gratidão, né? Mas o problema é que muitas vezes a gente sai do ambiente da comunhão e a gente entra, né, no âmbito pessoal, e no âmbito pessoal a gente não ora. Então perceba, faça essa avaliação. Como que anda a tua vida de oração? Você precisa orar, porque a oração é bênção de Deus, ela é mandamento e ela é abençoadora para você. Então, se você quer ter essa vida de alegria, né, você precisa orar em todo tempo. Fecha a porta do teu quarto, ora ali em secreto. Se você anda muito de carro, né, no momento que você estiver sozinho, eu dou uma dica para você: desliga o rádio, né, e fique ali e ore a Deus. Você não precisa fechar os teus olhos, não fecha o olho dirigindo, por favor, que senão vai acontecer um acidente. Você vai dizer ainda: foi o pastor que falou, né, ele que mandou. Não estou mandando nada. Compartilhando aqui a palavra do Senhor, né? Mas a oração ela deve ser feita assim. Saia para caminhar, pega o seu cachorro, vai dar uma volta. Enquanto você faz isso, você ora a Deus. Você agradece porque você está ali caminhando, você está vivo, né? E aí ele diz ainda no verso 18: tem tudo, dai graças. O que Paulo está dizendo ali? Que a oração ela não é apenas uma petição, mas que não existe a possibilidade da gente orar sem dar graças a Deus. Olha aqui o que um comentarista bíblico diz acerca disso. Quando uma pessoa ora sem dar graças, olha só o que ele diz: ela está cortando as asas da oração, de forma que a mesma não pode voar. É por isso que o trio de admoestações se encerra com dai graças em todas as circunstâncias. Esta frase, em todas as circunstâncias, inclui aflição, porque até mesmo em meio a todas estas coisas, e aí ele menciona tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo e espada, até em meio a essas coisas os crentes não são simplesmente vencedores, mas eles são mais que vencedores. Então, olha só o que esse comentarista bíblico, esse estudioso das Escrituras está dizendo: que a oração desprovida de ação de graças é como você cortar
uma asa da oração, ela não vai voar direito. Porque em todo tempo a gente é capacitado a dar graças, né? E se você, aqui vai uma dica para você, se você não tem vivido isso, então você precisa parar e você precisa refletir na sua vida de oração, né? Para que você tenha de fato a possibilidade, para que os teus olhos sejam abertos para a realidade de que em qualquer momento, em todo momento, em toda circunstância, você é mais do que vencedor. Eu vou ler mais uma vez o que esse comentarista bíblico diz, ele está fazendo uso de Romanos capítulo 8. Em todas essas coisas, tribulação, angústia, perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada, em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa! Se isso tudo está na Bíblia, isso aqui nos traz uma verdade muito grande, né? Talvez a gente não vá passar por todas essas dificuldades. Talvez sim, não conhecemos o futuro. Mas essa crise da Covid-19 tem sido, né, um bom ponto de partida para a gente refletir acerca disso, né? É nesse momento, né, onde a gente está mais dentro da nossa casa que a gente tem refletido em quantas coisas nós temos. Eu tenho visto irmãos se empenhando a auxiliar aqueles que têm poucos recursos. Eu ouvi de alguns irmãos assim: pastor, como eu tenho cobertor em casa e não uso, fica lá guardado dentro do armário. Pastor, como eu tenho comida. Pastor, como eu tenho condição de pagar as minhas contas. Então parece que essa situação, por mais difícil que ela seja, ela tem um lado positivo, se é que a gente pode chamar assim, que é o lado de fazer a gente lembrar como Deus tem nos abençoado. São em momentos assim, irmãos, que a gente olha para a Bíblia, né, nessa lista de dificuldades que está ali em Romanos capítulo 8, depois você leia na sua Bíblia, que você percebe que mesmo em meio às dificuldades, você não está sozinho, Deus está com você. Então eu te faço uma pergunta, e eu tenho feito ela para mim: o que te impede de viver uma vida de felicidade? Você não precisa ganhar na loteria. A gente nem joga na loteria. Você não precisa ganhar na loteria para ser feliz. Você não depende de você receber uma herança milionária, né, para que aí então você seja feliz. Não, você é feliz dentro do contexto que você está. Você é feliz no trabalho que você está. Você é feliz na família, da forma que a sua família é. Ah, pastor, mas a minha família é difícil. Não existe família perfeita. Mas pela graça do Senhor, né, a presença dele é manifesta na sua vida e na sua família. E se existe alguém que ainda não é alvo das nossas orações, que a gente continue a orar e interceder e colocar a vida deles diante de Deus. Mas esse texto vem para nos mostrar essa realidade. Nós precisamos agradecer a Deus. Agradeça a Deus por tudo que você tem. Agradeça pela casa que você tem. Agradeça pela alimentação, pelas tuas roupas. Agradeça a Deus porque você tem um carro. No nosso contexto, alguns têm ainda 2, 3, 4 carros. E às vezes a gente, com tudo isso, a gente não consegue, né, encontrar alegria. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Pense no melhor carro que você pode ter. Pense naquele que para você é impossível, né? Alguns carros aí, quem gosta de carro, às vezes entra no YouTube e vê, por exemplo, canais específicos de carros super esportivos. Existem carros de 10 milhões de reais. Você pode ter 10 na garagem. Se a sua vida de oração não estiver bem alicerçada, você não vai ter alegria. Se a sua vida de oração não estiver saudável, você pode ter milhões na conta e você não vai ter paz e não vai dormir com tranquilidade. Agora você pode estar vivendo uma situação completamente diferente. Você pode estar em meio a dívidas, você pode estar aí sofrendo, você pode estar aí desanimado por enfrentar tanta dificuldade, mas você pode dormir em paz. Qual que é a receita para isso? É a oração. Sejam gratos, orem em todo o tempo, né? Em tudo deem graças. Vamos colocar isso em prática na nossa vida? Daqui a pouco as nossas reuniões presenciais voltam, né? Como é que eu vou voltar? Como é que você vai voltar? Né? Nós vamos voltar ali com o nosso coração cheio de rancor, tristes, ou nós vamos voltar com alegria? Olha para esse texto, leia 1 aos Tessalonicenses 5, do verso 16 ao 18. Ore a Deus.
coloque a sua vida diante dele e diga: Senhor, eu quero viver para a tua honra e para a tua glória. Eu quero ter uma vida de oração abundante. Eu quero ter mais proximidade com o Senhor. Senhor, eu preciso disso. Eu quero dar graças ao Senhor independentemente das circunstâncias. Esteja eu passando dias de férias em uma praia paradisíaca, esteja eu no meio de uma fila no banco, onde eu estou ali preocupado porque eu não vou conseguir pagar todas as contas. Mas estejamos eu e você, independentemente das circunstâncias, alicerçados em Deus em oração. Que você ore sozinho dentro da sua casa, que você ore com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com seus pais. Que você pessoalmente seja uma pessoa de oração, um homem e uma mulher de oração. E que você seja bênção no contexto da comunidade, que você seja presente nas reuniões públicas de oração. E que você abençoe os teus irmãos. Porque você vai enfrentar dificuldades, mas você estará ali agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito por você. Vamos orar? Pai de amor, de graça, de misericórdia, ensina-nos, ó Pai, o valor da oração, ensina-nos e que a gente possa resgatar no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida, o hábito da oração particular, o hábito da oração comunitária. Que, de fato, nós possamos agradecer ao Senhor, independentemente das circunstâncias, e que estejamos assim, ó Pai, agindo como discípulos, como homens e mulheres que olham para a Tua palavra e que carecem da graça do Senhor para sabedoria, para força, para cumprirmos, para colocarmos na nossa vida, praticarmos de fato aquilo que agrada ao Senhor. Livra-nos do mal, continua conosco, continua nos sustentando, continua nos abençoando. Perdoa, Deus, os nossos pecados, somos falhos, mas que o Teu povo, que se chama pelo Teu nome, possa se humilhar e orar e se afastar dos maus caminhos e buscar a Tua presença em todo o tempo. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor do nosso amado e eterno Pai, que a comunhão e o consolo estejam sobre nós hoje e para todo sempre. Amém e amém. Ore em todo o tempo e você será uma pessoa diferente, você vai perceber como você vai ser mais feliz. Que Deus te abençoe.